Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalarte. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui estamos em mais um encontro da nossa pós de esporte e atividade física aqui do Fisiortopedia. Se você está chegando aqui é porque você está no último módulo, praticamente fechando a porta da pós aqui. E é sempre motivo de muita alegria estar por aqui e conversar com vocês nesse momento. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui da Bia. Bia, obrigado pelo aceite, já vou agradecer antecipadamente. Sei que a agenda é algo difícil, mas valeu por ter topado participar, Bia. E se você já quiser, já começa se apresentando. Vai que tem algum perdido aí que nunca te viu, que não sabe nada do que a gente está falando. Bruno, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. A quem está assistindo, parabéns por chegar até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito as aulas, que tenho certeza que foram professores excepcionais que passaram aí pela formação de vocês. E é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês hoje, né? Meu nome é Beatriz Vicenzi. Eu sou fisioterapeuta musculoesquelética pela Santa Casa. E atualmente, vou falar do atual, eu sou fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Judô, da Confederação Brasileira de Atletismo, do Alto Rendimento do SESI, São Paulo, e da Clínica Cord, que fica aqui no ABC. Legal, legal a gente perceber, isso acho que eu acabei falando em todos os nossos episódios aqui, Bia, que fisioterapeuta do esporte, parece que o dia não tem só 24 horas, né? Porque Sim. a quantidade de coisa que a gente faz, e eu tenho certeza que se eu te perguntar assim, se você tivesse que tirar uma das coisas, pronto, você não consegue. É bem complicado, né? A gente tem que. Já aconteceu esse momento de ter que ter prioridades por conta de rotina e agenda, mas, por exemplo, para a clínica eu voltei recentemente. Quando eu entrei no SES, eu tinha parado para poder me dedicar e entender um pouco como era a rotina. Quando eu entendi, eu já quis voltar que eu falei, dou conta de fazer isso também, dá até uma parecida. Então, assim, eu falo que o fisioterapeuta é muito maluco, porque ele usa o atendimento para descansar também. Então, assim, porque é gostar muito do que faz, né? Legal. E hoje a gente quer aproveitar a experiência da Bia aqui, o tempo que ela tem, e esse módulo, né, essa aula aqui, ela acaba sendo mais dedicada à parte de luta, né, da carreira que a Bia tem como fisioterapeuta aí relacionado ao judô, principalmente. É lógico que a gente vai acabar falando de outros momentos e com certeza virão histórias sobre seleção de atletismo e sobre SESI e tudo mais, mas a ideia é a gente falar um pouquinho mais sobre esportes, né? E eu acho que o judô é um esporte infelizmente, né? Ou felizmente também, não sei, mas assim, que de 4 em 4 anos a gente fala bastante dele, né? Porque sempre Sim, pinga uma medalha da Olimpíadas para o Brasil, e aí a gente percebe isso, o fenômeno de começar a aumentar o número de inscritos, né? Todas as academias de judô começam a oferecer aulas para criança, e é um fenômeno que parece um meteoro, né? é. Ele O passa, triste é que é de 4 em 4 anos mesmo, né, Bruno? Porque, assim, é bom que pelo menos tenha em algum momento essa fala exato. e essa procura, mas é triste porque nos outros anos pouco se fala do judô. E o judô é a modalidade individual com maior número de medalhas olímpicas. Então, por que que não se fala tanto, né? É uma questão. Acredito que pelo desconhecimento das regras e do esporte aconteça esse afastamento, né? E, enfim, apesar do Brasil ser o país do futebol, eu acho que o Brasil devia ser o país do judô, pela campanha que a gente tem, né? A gente é reconhecido como uma potência no esporte, então é muito satisfatório ver esses campeões, né? Por exemplo, a Bia Souza, que ganhou a medalha, eu acompanhei ela antes do circuito de Tóquio, que ela foi como sparring, né? Que ajuda no treinamento lá. E assim, já sabia que
essas Olimpíadas ela ia trazer uma medalha pra gente. E é muito motivo de muito orgulho, né? E eu acho que é isso, eu acho que devia ser mais falado, não só É, de 4 em 4 anos, que tudo, nossa, né? Aí vibra, mas pelo menos tem esse momento de vibrar exato. pelo esporte, né? Pelo judô. É por isso que minha fala foi isso. É Infelizmente, ruim, infelizmente, né? felizmente e infelizmente, né? Porque é isso. Pelo menos a gente tem, né? Já, Sim, sim, é ruim a gente se contentar com isso, né? Mas é, essa eu acho que é dificuldades do esporte no Brasil, né? Se para o com atleta certeza. olímpico é tão difícil, né? Imagina para É, o staff que está envolvido com isso, né? E tanto financeiramente como emocionalmente também, né? Uma questão de valorização, pô, total. E eu tô muito muito feliz grande. com o retorno que os judocas tiveram. Lógico, foi uma campanha, foi a melhor campanha do judô em Olimpíadas. E fiquei muito feliz com a repercussão que está tendo, não só na mídia do esporte, sabe? Uhum. Ver os atletas em programas de televisão, em horário nobre, fazendo propaganda. Então, isso é uma quebra de uma bolha que eu acho que trará muito benefícios para o esporte. E se a gente fez uma boa campanha, é capaz a gente fazer melhor ainda nas próximas, quebrando esse espaço limitado de quem trabalha com isso, conhece, né? Não, com certeza, com certeza. Ô, Bia, entrando um pouco mais nesses aspectos mais técnicos, né, da modalidade, então, assim, primeiro eu queria saber por que que você foi para o caminho do judô, né, qual que é o seu histórico aí, se já tem o histórico de atleta também, e como é que você começou nisso, e assim, acho que é legal você falar, né, pô, chegar na seleção, então, no auge do esporte de alto rendimento, Sim. e acho que é legal você contar um pouco pra gente dessa trajetória, Bia, por favor. É. A minha história, ela é muito legal. Ela é totalmente diferente no judô e no atletismo, tá? Eu sou do balé, bailarina. Então, enquanto as crianças faziam judô, eu estava no balé. Eu sou filha de professora de balé, fui professora de balé, me formei e tudo mais. E a dança me trouxe para a fisioterapia, né? Então, eu já entrei querendo a área de esporte, eu me identifico com a área desde o primeiro momento, né? Mas eu acabei trabalhando em outras modalidades. Eu comecei pela ginástica rítmica, pelo próprio balé, que não é considerado esporte, é arte, mas a rotina é de atleta. Uhum. É, eu trabalhei no futebol, Liga Paulista, coisas assim menores, né? E, e aí eu comecei a frequentar o meio esportivo, né? Trabalhar em clínicas esportivas e, por gostar muito, fui para um congresso da SONAF. Aliás, eu tenho uma história bonita nesse momento, que é, eu estava voltando de viagem, depois que eu terminei Santa Casa, eu fiz especialização em ombro, e eu estava voltando, assim, eu não tive férias por 3 anos, e as minhas primeiras férias eu viajei para a Europa e estava voltando. Pegamos um voo de Madrid, uma escala, e eu voltei no ônibus da Seleção Brasileira de Judô. E eu fiquei muito emocionada de ver os atletas entrando, com o símbolo da CBJ. Fiquei, assim, vibrando. Falei, nossa, o meu sonho é um dia viajar com eles. E quando eu voltei, eu fui direto para o congresso da SONAF. E o fisioterapeuta que estava nesse voo estava no mesmo congresso. Olha só. E a gente acabou se encontrando num curso. Contei para ele que tinha visto, parabenizei pelo trabalho, e ele falou: Olha, a gente precisa de mais mulheres que gostam do esporte. Então, assim, para as meninas que estão assistindo, tenham, apesar de ser um ambiente muito mais masculino, a gente tem que estar pronto para a hora que surge uma oportunidade, buscar essa oportunidade, né? Também. Então, na hora que surgiu a oportunidade, eu falei, eu quero testar. E ele falou, você vai passar por um teste, ver se você gosta também, né? Mas a gente vê se você está apta a integrar a equipe. E da nova geração, da geração que está atual, fui a primeira mulher. Legal. Então, fiz o teste, passei e estou desde 2020. Então, acabei pegando a pandemia, né? Fiz bolha de Uhum. concentração com eles. E e foi desse jeito. Então foi assim, numa oportunidade, estando no lugar certo, buscando mais conhecimento, com uma voz ativa de perguntar,
interesse em saber, que acabou surgindo uma oportunidade para mim. Uhum. Então, assim, a minha história com a CBJ, eu acho que dá muito para acreditar que você, estando, lógico, no lugar certo, na hora certa, mas preparado para estar Uhum. para a Com certeza. oportunidade, é a parte mais importante. Então, pode acontecer com outros, né, com qualquer outra pessoa. Já na CBAT, a seleção de atletismo, não. Foi porque os meus atletas que eu estava em atendimento no SESI começaram a ter bons resultados e a gestão acaba vendo, observando o trabalho durante a competição, e aí acabei sendo convidada por esse motivo. Já foram vendo meu trabalho com os próprios atletas. Então, é uma coisa de ir evoluindo, estar num clube, depois na seleção, uma história um pouquinho diferente. Uhum. Mas de pano de fundo, para as duas histórias acaba tendo tem que ter um pouquinho de sorte, mas assim, não Claro, me entenda mal, né? Que é o lance de com estar no lugar certeza. certo, na hora certa, mas de nada adiantaria ter a porta aberta, né? Ter a Exato. oportunidade se não chegar lá e fazer Sim. acontecer, né? É. Eu acho que a sorte existe sim, porque é que eu acredito, tenho uma fé muito grande, então eu também acredito que tudo que é nosso está Tá na reservado, né? hora. Então, assim, voltar no mesmo avião, ter essa oportunidade. Exato. Então, foi uma coisa assim, mas uma Parece, sorte mesmo. E aí, parece coisa claro, de tem que ter filme, aptidão né? para continuar, para sustentar a oportunidade que a sorte É te deu. lógico. A sorte é tipo a A maçaneta. porta. Exato. Quem vai abrir, quem vai chegar Sim, e fazer tudo acontecer, aí tem que ter a competência, né? com Mas certeza. e bonita a história, que legal. Acho que eu não lembrava desse aspecto todo aí. É. Que legal, muito É bem bacana legal. mesmo. Eu acho muito bacana porque, falando um pouco do ser mulher no esporte, né? Eu fui desacreditada durante a graduação inteira. Né? Então, assim, eu já fiz. Minha iniciação científica foi com esporte, por consequência, o TCC também. Não, ninguém vai aguentar passar pelo que você passou. Não, tem certeza que esse ambiente ia ser desacreditado tantas vezes, né? E eu fui para uma pós em músculo esquelética e não para do esporte direto, nem tentei entrar na do esporte na época, porque eu acreditei no que me falaram, que esporte não era lugar para mulher. Então eu falei, bom, vou ter que jogar por aqui. E aí, com os cursos, especializações extras que foram surgindo as outras oportunidades. Mas eu, por não ter, talvez, assim, Incentivo, hoje, né? Talvez não tenha incentivo incentivo. mesmo, alguém Então, para te falar que apoiar, pode né? dar certo, né? Exato, exato. Então, na hora que eu peguei a camisa escrito Brasil, eu lembro da emoção de ler e falar tudo que eu passei valeu a pena para estar aqui nesse momento. Então, Que legal. persistência, respirar fundo no processo, mas também é isso, sempre se respaldar com conhecimento. Eu acredito que quem está aqui assistindo já está buscando isso, né? Né? Não, fiquei emocionado. Desculpe. Mas é muito legal mesmo, muito rica a história aí. Ô, Bia, pensando um pouquinho no judô, propriamente dito, assim, né? Eu acho que, poxa, é um esporte que a gente, por mais que seja um esporte amplamente praticado, né, no Brasil, a gente Sim, tem bastante número disso, né? A gente já falamos disso, né? A gente acaba tendo pouco espaço e tudo mais. Mas e dentro da fisioterapia, assim, como é que é? Como é que é a relação à quantidade de pesquisa, qualidade das pesquisas, se a gente tem bastante coisa sobre isso? E aí, se você já quiser trazer um apanhado geral, assim, de dados epidemiológicos que tá, você tem, o que você foi vivenciando. perfeito. Não tem muita pesquisa. Uhum, Nós do grupo da CBJ, a gente apresentou nas últimas SONAFs, a gente apresentou trabalhos com os dados que a gente tem. É, assim, não tem muitas pesquisas, mas as pesquisas que tem geralmente são epidemiológicas, uhum, né? Mas de manejo, competição, assim, já não tem tanto, né? E acredito também que os dados, mesmo de outros países, o gesto esportivo na luta, ele é um pouco diferente, né? Porque a gente fala que tem estilos de luta. Então, cada país tem o seu estilo de luta também, uhum, né? Então, a gente tem que pensar, a gente fala, né? Tem o chão, que é o Newaza,
E, por exemplo, e nesse Neoasa, que a gente tem, por exemplo, Cazaquistão, Uzbequistão, que são países que a gente não ouve falar em quase nenhum outro esporte, que nas lutas são muito fortes. E principalmente nessa parte de chão, né? Uhum. Então é uma coisa cultural, a gente pode dizer assim. A gente também tem uma base ali também do jiu-jitsu, coisas também que tem o Brazilian Jiu-Jitsu, conhecido Bandeira, né? internacionalmente, né? Você vai para fora do país, você vê pessoas usando, né, pessoas estrangeiras usando camisa escrito Brazilian Jiu-Jitsu por praticarem. Eu falo que nos Estados Unidos o nosso jiu-jitsu é mais valorizado que no próprio Brasil, Uhum. né? Todo mundo quer fazer jiu-jitsu com brasileiro. E no judô também tem essa pegada, né? Quanto às pesquisas, elas são muito epidemiológicas. Então, a gente tem que pensar mais assim, o que a gente vai poder prevenir dessas lesões, né? Pensar nesse sentido. O que acontece? É uma modalidade individual, né? Só que é uma modalidade de combate. Uhum. Então, a epidemiologia, o que você vê nos treinos, é muito diferente do que a gente vê em competição. Porque quando você está no treino, você tem um limite, né? Você percebe que que você está gerando alguma lesão no adversário, você interrompe porque ele é seu colega. Uhum. Quando você está numa luta, isso já não é um problema, né? No Uhum. combate, não é uma competição. Então, a epidemiologia em competição é muito diferente. Então, a gente vê, o que a gente vê geralmente no esporte em geral, né? No judô, propriamente falando, olhando por um ciclo de 4 anos, quais foram as lesões presentes nesse circuito europeu? E a gente viu, em primeiro lugar, joelho é o mais comum, Uhum. depois ombro, cotovelo, face, mão, tornozelo e cabeça, tá? Uhum. E pensando em tipo de lesão, um entorse é mais comum, Uhum. depois luxação e depois fratura. Então, assim, num treinamento, pode acontecer uma luxação? Pode. É mais difícil. O entorse acontece, mas a fratura é uma coisa quase que exclusiva da Da luta. competição. Uhum. É. Porque a pessoa tá ali no máximo, ela tenta resistir, às vezes, o golpe, e num treino ela pode ceder para poder não se machucar. Então ela se Uhum. protege. Na luta, se ela se proteger, às vezes ela acaba Vai perdendo a perder. luta e não é o objetivo, Uhum. né? Uhum. Então, o que que é interessante disso? Que eu falei que o joelho é a principal tipo de lesão, né? O principal local de lesão. Mas quando a gente vai pensar em mais graves, as mais graves são no ombro, cotovelo, pé, cabeça, tornozelo e só então o joelho. Olha só. Então, muda bastante a característica. Uhum. Uhum. E pensando assim, dentro da sua atuação, né? Como que eu acho que é legal a gente fazer um paralelo, assim, né? Como que seria a sua atuação frente a essas lesões dentro de um ambiente mais de competição, por exemplo, um final de semana, um Grand Sim, Prix, alguma coisa assim, ou, por exemplo, ao longo de um período de treinamento, né? Porque aí são coisas bem distintas, né, Bia? perfeito. Eu tive essa vivência do treinamento que foi principalmente na pandemia, mas eles fazem é, em alguns períodos, eles concentram os melhores atletas que estão ranqueados num local, no caso é um hotel em Pindamonhangaba, e aí eles ofertam treinos, os técnicos da seleção ofertam treinos a todos. Então você tem a chance de você disputar porque assim, às vezes num clube tem um de cada peso, né? Às Uhum. vezes não tem muitos do mesmo peso. Então, ou então do mesmo nível de judô. Então, quando você coloca esses atletas juntos num treinamento, você proporciona uma melhor, né? Um melhor treino. Porque você coloca o adversário direto dele. Então, alguém que está no mesmo nível, lutando pela mesma vaga, pelos mesmos objetivos. Isso é muito legal, Uhum. né? E esse treinamento geralmente dura uma semana. Então, já é uma visão diferente. No clube, lá no SESI, eu tenho contato com a equipe assim, sub-14, sub-16 de judô. Uhum. Então, não é o meu foco de atendimento, mas acaba acontecendo, né? Então, seriam manejos completamente diferentes. Uhum. Uhum. Na competição, a gente está pensando em resolver o problema, a pessoa está ali na oportunidade da vida dela.
Então, vamos pensar que eu tenho que resolver o problema para ela conseguir performar na luta e atingir o objetivo, né? Uhum, Medalha, pódio, pontuação, porque lá para Paris, né? Para você estar em Paris, no caso, ou para você estar em Los Angeles em 2028, já começou a pontuar. uhum, Então, acabou o ciclo, começa a pontuar com as competições que vão acontecendo. E você tem que estar bem posicionado, ter um mínimo de pontos para você estar ali. Senão, já pensou se todos os atletas do mundo, todos os países do mundo tivessem um representante, não seria viável uma competição. uhum, Então, é por pontuação. Então, eles estão batalhando para conseguir a vaga deles nesses 4 anos, né? E aí com competições internacionais. Então, é muito importante eles performarem bem nessas competições. Então, a gente faz o que é necessário. Então, é uma atuação de, às vezes, uma luta para outra, a gente faz uma soltura, uhum, aplica mais bandagem, bandagem rígida é uma coisa que usa-se muito nas lutas, né? Posso falar isso no plural e não só no judô. Porque precisa da restrição de movimento mesmo, para aquele movimento não acontecer, para não vir a dor, para não ter o processo lesivo. Então a gente aplica bandagem para que ele consiga lutar, a gente vai fazer uma soltura ali na hora rápida, uma ativação muscular mais específica, mas é sempre pensando em preparar para a próxima luta. Então é uhum. algo muito dinâmico, né? No treinamento, a gente tem a possibilidade de fazer um processo mais educacional com eles. Porque, assim, eu posso falar do SESI, que tem uma estrutura completa de profissionais. E de Então, base, né? Você começa com os menores, né? fora que tem nutricionista, Uhum, psicólogo, biomecânico, não para luta, mas físio, né, uhum, médico. A gente tá falando de uma modalidade, por exemplo, judô, que os maiores atletas vêm geralmente de clubes de ações sociais uhum. que não necessariamente vão ter um fisioterapeuta, uma equipe Estrutura, né? multidisciplinar. Então, nesse momento do treinamento, além de você tratar, porque é coisa que na competição não acontece, eu não vou tratar uma tendinite, eu vou dar uma conduta que vai dar uma ativação, melhora do bem-estar para ele poder estar na luta, não vou tratar. Já num treinamento, num clube, eu vou fazer o tratamento dessa lesão, Uhum, né? Então, eu vou pensar em como reabilitar mesmo. No treinamento são uma semana só, talvez eu não consiga reabilitar, mas eu consiga educar o atleta para ele poder saber o que fazer quando ele uhum, sentir isso, ou o que precisa ser feito. Ou às vezes o atleta tem muito receio, ou ele acha, existe uma cultura de, é frescura. Tudo é muito, é, não é levado tão a sério por conta de subvalorizado, assim, né? eles acabam falando, não, isso aqui é uma dorzinha, e às vezes é um problema mais sério que na nossa avaliação a gente pode encaminhar. Olha, você precisa passar num especialista, ou você precisa buscar ajuda para tratar isso, porque a longo prazo pode trazer prejuízos. Então, tem essa parte educacional também que eu acho muito válida, Uhum, e eu gosto muito, né? E uma coisa muito legal da seleção brasileira de judô é que a gente manda relatórios para os clubes sobre os atletas. Então, olha, ele sentiu isso, teve um problema dessa maneira, fizemos isso, achamos que pode ser. E a gente se coloca à disposição para o clube perguntar, pedir orientação. Então é uma experiência muito legal que o trabalho não acaba naquele atendimento, a gente consegue prolongar. E já na legal. competição tem que ser aquele momento, apesar da gente também mandar relatório de acontecimento, do que se tem uma lesão mais importante ou se o atleta precisou sair. Porque, por exemplo, eu estava lá com os técnicos, às vezes que eu viajei, a maioria não tinha médico, eu Uhum, era a única profissional da saúde, e eu tinha que tomar a decisão se o atleta ia continuar lutando ou não. Então, como que eu tenho que explicar para o clube que mandou ele, ou e para a própria seleção, tem que explicar, olha, essa decisão foi tomada pensando nisso, aconteceu dessa maneira. Então é importante a gente se respaldar para ter uma decisão firme. Senão eu posso acabar tirando a oportunidade de um atleta de fazer uma pontuação numa competição. uhum. E acaba que isso também é visibilidade para o clube, né? Para o clube que está formando o atleta, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui a hora que você estava falando, Bia. Tá? Por exemplo,
vocês estão pensando que você está fazendo acompanhamento do atleta dentro do clube, e eu não tinha me ligado desse esquema de pontuação ao longo de 4 anos, né? Como que vocês lidam com isso? Porque eu estou imaginando assim, que a lesão, para tirar ele de uma competição, é algo, tem que ser uma lesão mesmo, né? É. Tipo, uma luxação, Por uma isso que a fratura. epidemiologia mostra os graves, Aham, porque são as que interrompem. As lesões menores, incômodo muscular, nem são citados, eles nem consideram lesão. uhum. Ele vai Já, para a competição do jeito que dá, às vezes sim, sem estar no seu 100%, mas sim, se ele tem o mínimo de possibilidade, ele vai para cima. sim. Uhum. E aí dentro. É assim, tem uma situação interessante que aconteceu, mas foi na última luta que interessante para nós, Para fisioterapeutas, fisioterapia, discutirmos, tá? Porque a para o gente que atleta, gosta da desgraça. é, eu já, ó, meu olho brilha. Mas a gente tava na disputa de ouro e a atleta que eu estava acompanhando na seleção, né, no período da seleção, sofreu uma luxação acromioclavicular na última luta, né? E ela tentou lutar até o fim. Aí a luta acabou sendo interrompida porque ela não conseguia combater. Ela tentou, ela lutou, teve momentos da luta que ela tentou lutar com uma mão só, Uhum, segurando aqui a clavícula. E uhum. foi uma lesão grau 3, então assim, ela devia estar com uma dor bem significativa Tentou na do hora, jeito que né? E deu, foi né? um caso que eu tive que, por exemplo, fazer um manejo de levar para o hospital. Não sei se vai ter alguma pergunta nesse sentido de como é o comportamento em competição, mas se eu puder já ir falando, tudo Vai, manda bem? bala, manda bala. Uma coisa que eu acho muito importante é que eles têm o seguro-saúde quando a gente vai para competição. Então, eu, falando pessoalmente, eu tenho acesso, eu imprimo ou deixo todos baixados no celular, seguro-saúde de todos os atletas, faço uma pesquisa de onde vai ser a competição e dos hospitais que tem próximos. Então, assim, se algo acontecer, para onde vamos levar esse atleta, né? Porque você já vai ter a barreira do idioma, Uhum, apesar de eu me comunicar em outros idiomas, tem uma barreira, né? Por exemplo, eu estava na Áustria, eu não falo alemão, mas eu falo inglês. uhum. E praticamente todos falam inglês, ainda bem. Mas, assim, como é que eu ia solicitar isso? Como eu ia fazer para chegar? É, que tipo de serviço é, né? Então, tudo isso é muito importante você conhecer. Então, quando você vai fazer alguma viagem internacional, eu acho muito importante você entender as possibilidades. Então, ó, esse tipo de, no caso, plano de saúde, o seguro-saúde vai atender aonde? No caso dessa atleta, a gente teve que ir para o pronto-socorro, não teve como, foi na Áustria. A médica da competição avaliou. Olha, gente, leiam artigos em inglês, porque não basta o inglês que a gente aprende na escola, em escola de inglês, a gente tem que saber o inglês técnico, porque eu tinha que descrever Uhum, na minha avaliação o que teve, então eu tive que falar da luxação acromioclavicular, da luxação glenomeral que na avaliação eu tinha percebido, então assim, tudo em inglês, então os artigos que me trouxeram esse vocabulário, então, importantíssimo. Mas, então eu expliquei para ela, ela concordou, falou que o hospital público deles era o hospital de referência e não um hospital particular. Então a gente acabou indo para o sistema público, né? E lá o carro, tudo é fornecido pelo governo. Então não precisa ser uma ambulância. Se a pessoa tem condição de ir de carro, eles mandam um carro e buscar e levar para o hospital. uhum. E foi muito legal, porque aí eu consegui conversar com o médico, explicar a situação dela, passei na consulta, e na hora que eu avaliei ela, olhando pelo quadro clínico, eu imaginei que fosse um grau 3. Qual que era o problema? Que se fosse um grau 5 ela tinha que ficar lá para operar. Então a gente tinha esse receio, né? E se fosse um grau 3 eu combinei com o médico que a gente ia trazer ela para o Brasil. Porque o grau 3 na classificação de Rockwood, de luxação clavicular, ele pode ser conservador ou cirúrgico. E eu queria que o clube, o médico que acompanha ela, Uhum, uhum, que as pessoas que convivem com ela ou conhecem o calendário da modalidade pudessem entender esse momento, se achavam
que era melhor conservador ou cirúrgico, né? Então a gente já tinha combinado com o médico e realmente foi um grau 3 que ela teve. E ela voltou para o Brasil e fez a cirurgia aqui, no Uhum. retorno. Mas é isso, então assim, envolve muito mais do que você saber o que fazer naquela hora. Envolve muito mais do que você saber só a fisioterapia. Então você tem que saber É se verdade. comunicar, avaliar muito bem, porque esse é um caso que deu super certo, alinhou fora do país e ficou tudo certo, mas Uhum. poderiam ter falado que o protocolo deles era fazer cirurgia lá. E aí você tá rendida, né? É, E você tá falando, né, de habilidades extras, assim, que a gente precisa ter. É muito legal, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção também, do tipo, pô, eu deixo todos os seguros, eu sei de cada um, né? Então, assim, a parte técnica, não que seja fácil, né? Mas a parte técnica talvez seja a parte menos preocupante, né? Quando você vai sim, viajar. Você com tem que estar certeza. atenta a tudo, né? A É. todas as Eu tô sem os possibilidades. médicos. Eu que tenho os medicamentos. Então, para mim, até, por exemplo, num outro fuso horário, tem uns médicos que a gente conversa, que a gente acaba tendo uma troca, mas assim, também os remédios estão comigo. Todos os remédios que estão na bolsa separados, tanto do SESI, que a gente separa eu com o médico, quanto da seleção, são remédios que não são doping. Mas às Uhum. vezes vai chegar alguma pergunta, tipo, ai, minha mãe me deu esse remédio, Uhum. eu posso tomar esse remédio? E já aconteceu de não tomo, porque tem o controle de dopagem e é algo muito rigoroso, né? Às vezes a gente não leva tão a sério e o judô me ensinou a levar a sério isso. Eu tenho que pesquisar o que é doping, o que não é. Eu sei de cabeça a maioria, mas às vezes chega um medicamento que eu não tenho conhecimento. Eu tenho um aplicativo no celular que já disse é doping, que é o Stop, né, Stop Doping, né, No Doping, e isso faz com que fique, né, que tenha mais algumas preocupações envolvidas. E nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu no manejo trazer para cá. Tem outros casos que talvez a gente tenha que saber muito bem se posicionar, né? Aí já no clube, como responsável, fica mais fácil de, não, vou levar o atleta para o hospital que eu conheço o médico, Aham. enfim. Então, tem que estar sempre preparado para lidar com essa questão também, mais, não vou dizer política, mas burocrática mesmo. Burocrática, legal. E também assim, né? Acho que pensar que você não precisa ser um praticante da modalidade, mas você precisa estar por dentro do que está acontecendo, né? Completamente. Dentro das regras, dentro do que muda, né, Bia? Total. Essa sua fala me lembrou um caso importante para a gente falar, né? Que foi o caso da Rafaela Silva agora nas Olimpíadas de Paris, Uhum. que foi um questionamento do público, os meus atletas do dia a dia. Mas por que que ela foi eliminada, né? Então, acabam vindo perguntar para a gente, porque a gente tem esse contato com a modalidade, né? Previamente a isso, eu frequentava competições de judô quando eu era mais nova, quando eu era criança, porque meus primos praticavam judô, mas mesmo assim, isso não é suficiente para você entender o regulamento. Uhum. Então, quando eu entrei na modalidade, eu me aprofundei muito no gesto, porque os atletas falam, não falam assim, eu machuquei numa queda. Ele vai falar, eu machuquei fazendo um C-Oi, aí você fala, muito obrigada, né? Então, você tem que entender da modalidade. Fora que para você está acompanhando aquele atleta para você também acolher ele, Lógico. enfim. Uhum. No caso da Rafaela, retomando, o que que aconteceu? Em 2022, algumas regras do judô foram revistas para evitar as concussões. É uma modalidade de combate, como eu falei, o que não impede que concussões aconteçam, Uhum. né? Mas eles fizeram uma regra pensando em evitar concussões evitáveis. O que seria isso? É o mergulhar de cabeça. Então eles fizeram a regra é que o não se mergulha com a cabeça, porque isso pode dar uma vantagem para o atleta. Então ou ele está saindo do golpe, e ele joga com a cabeça, ou ele quer entrar num golpe que está difícil dele entrar, ele joga a cabeça para entrar. Então, esse mergulhar a cabeça
foi proibido, para justamente não ter a incidência, né? Não ter tanta incidência de Uhum, concussão. uhum, E melhorar a qualidade de vida também com a aposentadoria, né? Porque falando em lutas, a gente sabe de outros casos que, por exemplo, no boxe, e que a pessoa teve tantos traumas na cabeça que isso gerou sequelas, né? Então, no próprio futebol, no futebol americano, no rugby, isso se fala muito, porque tem uhum. muito mais pesquisas falando nesses esportes, mas no judô também foi pensado dessa maneira. Então, o competidor não pode usar a cabeça para tentar ter mais força, e encaixar o golpe no adversário, porque isso é para proteger, né, para a própria segurança dele. Uhum. Então, a nossa Rafaela, ela entrou de cabeça. A cabeça foi a primeira a bater. Ela mergulhou, né, para poder dar o golpe. E aí ela acabou sendo desclassificada, que é o Hansoku Mate. Uhum. Então, quando vocês ouvem, maquê é que teve uma desclassificação por penalidade, né? Às vezes a gente ouve o público falando, ou às vezes vê o sinal escrito maquê e é isso, é a penalidade, é a retirada por desclassificação. No caso dela, tem outras coisas que podem desclassificar, no caso dela, é da legislação nova, que é o mergulho de cabeça. Ah, legal. Então a gente ficou bravo, todo mundo ficou xingando e a gente estava errado, né? A gente pode xingar por outros motivos. Por que que puniu antes? A gente pode questionar outras coisas, em outras lutas, principalmente, mas o final não teve como. Realmente ela foi É, desclassificada pelo mergulho de cabeça, que é uma. Rafaela tem medalha de ouro antes desse mergulho de cabeça ser implantado. Então, acredito que para as novas gerações vai ser mais fácil de evitar isso, né? Porque pode ser uma coisa muito já do judô, do atleta, do perfil de sim, judô, sim. né? Tem um golpe que é o CO invertido, que já faz essa característica, e talvez isso seja um problema de readaptar, né? Uhum. Esse aspecto educacional, assim, que você falou que você consegue trabalhar no clube e tal, acho que por mais que seja, estamos falando aqui de 4 anos, né, que você começou a fazer isso, Uhum. você já deve ter visto muito atleta se formando muito diferente de atletas mais velhos, né? Tanto em termo de entendimento do corpo, entendimento do que é possível prevenir, o que é uma dor que é incapacitante ou não. Conta pra gente um pouquinho assim se você tem esses paralelos e como que você foi observando isso, assim, a evolução desse entendimento do atleta Sim. sobre o corpo e sobre tudo que cerca a fisioterapia também. Acho que é uma pergunta difícil, porque envolve uma análise um pouco pessoal. Eu sou apaixonada por trabalhar com a base, então o pessoal fala, mas não tem o glamour de trabalhar com. Mas eu gosto justamente por conta desse perfil educacional. Você pode mudar um aquecimento de um atleta, uma preparação para ele, e isso pode evitar lesões. Uhum, Você pode fornecer uma orientação de, olha, para se recuperar, isso aqui é mais importante, né? Então, por exemplo, na pirâmide de recuperação, a gente tem, antes das nossas práticas, a gente tem um sono bom, a gente tem hidratação e alimentação adequada, a gente tem tempo de qualidade. Então, para fazer o atleta poder fazer coisas que ele gosta e se divirta fazendo. uhum, Aí depois vem a crioimersão, que é o famoso, né? Aquela a banheira de gelo que todo mundo quer fazer. Vira atleta de alto rendimento, quer fazer a banheira de gelo. Mas se ele não tiver um bom sono, um tempo de qualidade, uma alimentação boa, vai refletir, nada vai retornar adiantar, muito né? pouco, né? Então vai ajudar muito pouco, mas é legal. Então, assim, dor no corpo inteiro, banheira de gelo. Você está cansado do treino, você está com uma dor muscular não específica. E aí, quando você tem algo específico, isso vem, né? Então, isso faz com que o atleta busque e perceba e se entenda. E, por exemplo, não interrompa a modalidade por algo que ele possa continuar, né? Ao Legal. mesmo tempo, também interrompa sabendo que o quanto o quanto algo, um sinal de alerta pode ser lesivo. Prejudicial. Então, Aham. eu vejo mais isso no atletismo, porque eu estou há 2 anos ali no SESI, né? E os meus atletas que começaram ali no sub-18 já estão caminhando para o adulto agora.
Então, é uma mudança bem grande, né? Você perceber o quanto você pode tirar de vícios mesmo com esse processo educacional. Então eu não preciso fazer banheira de gelo todos os dias, ou eu não pego a minha mala e saio correndo do treino. Então, o que que eu preciso fazer para me recuperar? Então, isso é muito legal de você ver. E aí, o que que eu falo? Meu sonho é minha sala vazia. Não porque eu não gosto de trabalhar, mas porque eu não Aham. quero que ninguém se machuque. Então, assim, meu sonho é poder trabalhar com prevenção. Claro que num esporte de alto rendimento a gente não consegue falar disso, né? Assim, estar Só completamente disso, vazio. né? É. Então a gente tem que prevenir, preparar para o menor número de lesões. Lógico, falando do atletismo em paralelo, o judô e o atletismo, que são as minhas experiências maiores, né? O atletismo é um esporte individual que não é de combate. Então as lesões são muito diferentes. Então aqui eu consigo prevenir mais Uhum. do que aqui, né? Que na hora que eu coloco no combate é mais difícil de prevenir. Mas mesmo assim, o que fazer quando algo acontece é o principal processo educacional. Ou o que eu preciso ter para não sentir determinadas dores? O que que é evitável? Tá, uma lesão muscular num combate talvez seja mais evitável do que um entorse. Então, como que eu posso fazer isso? Equilibrando musculatura, trabalhando a mobilidade. A gente, no judô e nas lutas, a gente tem e no atletismo também tem isso, né? Mas principalmente quando a gente fala de esporte de combate, a gente tem todos os tipos de corpos. Isso é muito legal. Então a gente tem do mais É levinho, que é verdade alguém mesmo. muito pequeno, bem magro, e a gente tem o super pesado. Então a gente tem a Bia, o Baby, que são muito grandes, né? E são corpos diferentes. Como que você previne lesões em corpos diferentes? Isso é muito importante, você ter essa sacada, é você entender que o tipo de luta vai ser diferente. A luta do mais leve, ela é mais rápida, tem mais jogo de perna. A luta da categoria pesada vai ter mais resistência, ele vai ter que se manter firme por mais tempo. Então, entender quais são as características das lutas, Uhum. né? Uma coisa interessante é que não tem diferença de lesões, de tipos de lesões para homens e mulheres. São as mesmas lesões, só que tem diferença de acordo Pela com os pesos. categoria. Aham. Olha só. Não, é bem bacana isso mesmo. E mesmo no atletismo também, né? A gente vai ter diferentes corpos para diferentes É, provas, né? Mas exato. é legal de observar isso na prática, né? É. Uma E coisa que me assustou muito, Bruno, quando eu cheguei no atletismo, não assustou, me surpreendeu, né? uhum, Falei, e agora que eu vou ter que prevenir? No judô, apesar de ser categorias diferentes, estilos de lutas diferentes, o gesto é muito parecido. Agora, uhum. quando a gente dá algumas especificidades para eles. Agora, no atletismo, um lançador, um velocista, um saltador, São são outras modalidades. universos, parece que são esportes diferentes mesmo, Aham, que têm propriedades diferentes, que têm incidências diferentes. Então, assim, num caso, no atletismo, eu faço o fortalecimento individualizado para cada atleta, aham. porque eu não consigo fazer um geral, assim. Não Eu vou faria estar nem favorecendo um sentido grupo e ter desfavorecendo o o outro. geral, né? Não faria nem sentido, talvez. É, Então, pelas minhas contas, Bia, eu tô entendendo aqui, ó. Que aí você faz o atletismo, e aí você fica ali uma parte do seu dia. Aí você tem que estudar, porque tudo isso você tem que estudar constantemente para você conseguir entender. Aí sim, aos finais de semana você está com judô, eventualmente, em competição, viajando, ou se não com atletismo, também viajando. sim, Você dorme, pouco. às vezes. E o seu futuro marido, o professor Renan, que é professor aqui também, já participou aqui de aulas em Contra ao Vivo. Eles são casados aqui 2 dias, gente. Olha só que legal. E ela está aqui conversando com a gente. E aí vocês estão se vendo em aeroporto, basicamente é isso. Mais ou menos isso. Foi bem complexo esse ano. Ano passado eu viajei muito, ano passado eu viajei, estava sempre viajando, e às vezes coincide da gente estar viajando junto, cada um num lugar, mas às vezes acontece de, justamente no dia que volta, o outro está indo viajar. Então, realmente, assim, acaba se vendo pouco, né? E o Renan esse ano teve muitas competições, e planejando o casamento, falei, da sorte foi que as minhas competições coincidiram de ser em São Paulo esse ano, então facilitou um pouco o processo.
mas mesmo assim foi não ter final de semana, né? Entender que a gente não tem o final de semana. É. Ele trabalhando com futebol feminino, a gente não tem o final de semana. Então, geralmente, o treino é de manhã, de sábado, ou já fica no sábado, já a loja, né, já dorme no local para poder competir no domingo, porque tem jogo. Uhum. Então, assim, é uma rotina muito doida, mas isso é muito legal que a gente, além da gente se gostar, né, a gente se respeita muito. Então, assim, eu entendo o trabalho dele, sei o quanto é importante, sei que estar numa seleção é um sonho. Então, eu tenho esse sonho, ele tem também esse sonho, vive também com a seleção de futebol feminino. Então, a gente está realizando sonhos e a gente se incentiva muito. Então, apesar da gente se ver Legal. menos, o nosso relacionamento está mais forte, porque Legal. a gente teve que se fortalecer, né, na ausência um do outro, para e assim, só cresceu o respeito, a admiração e a valorização também do tempo. Sim, Já é que a gente não verdade. tem tanto tempo junto, quando a gente está junto, a gente está aproveitando o tempo junto. Então, É. isso é algo que eu tenho para falar que mudou nos meus 6 anos de relacionamento e que eu valorizo demais, porque acredito que essa transformação tenha sido positiva. Apesar de ver menos, né? A gente está mais conectado, eu diria. Não, e o comentário é justamente nisso, né? Porque a gente só olha o glamour, né, da seleção, ficar em hotel é uma delícia, viajar é uma delícia, mas tem tudo isso, né? As coisas que a gente tem que abrir mão. Eu sempre tive para mim assim que o hotel é muito gostoso os primeiros 5 dias. O sexto dia, o sétimo dia de competição, você fala, ai, acho que eu não quero mais isso, né? E com todo esses outros aspectos, né? Depende muito, né, do entendimento mesmo, e É, assim, e do gosto, né, Bia? Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tem que gostar muito do que faz, porque é, isso é não é verdade, fácil, assim. né? Eu acho que não é assim, eu penso um pouco que quanto tempo você consegue ficar, quantos anos você vai conseguir ficar viajando, sem família, porque assim, né, eu pensando em maternidade, que é um projeto futuro que eu tenho, enquanto eu não cumprir alguns requisitos profissionais, eu decidi que queria guardar o meu parceiro, né, o Renan, super compreensivo, super incentivou isso, mas também quer ser um pai presente, então também tem toda uma logística que tenha que ser feito. Então são assim, tomadas de decisões. Eu, Bruno, eu amo viajar. Eu não tenho aquela coisa, aquele apego com casa. Então eu tô muito bem quando eu tô viajando. Então, às vezes, voltar de uma viagem e já embarcar em outra, para mim é ótimo, né? Ano passado acabou coincidindo, eu tava no Canadá fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, terça, voltei na quarta, na quinta tava indo pro Peru. Então, assim, é algo que eu gosto muito, né? Eu me sinto bem, assim, é o que eu escolhi fazer mesmo. Então, eu escolhi essa loucura, né? Uhum. Então, eu tô aproveitando enquanto eu conseguir dar o meu melhor, né, nesse momento. Mas, assim, você tem que abrir mão de outras coisas, É. né? Eu abro mão de estar com a minha família, de ter compromisso com as amigas no final de semana, em prol do meu trabalho, né? Talvez eu tenha uma segunda-feira livre por conta das viagens, mas aí quem mais tem a segunda-feira livre, né? Para você poder alinhar algo. Então, assim, é gostar muito do que faz mesmo. Eu realmente amo, acredito que o Renan também, então a gente torce muito um pelo outro. Então, uma convocação não é ai, que pena, a pessoa vai viajar. Não, é ai, que bom que você está tendo essa oportunidade, né? Esse ano, eu vou dizer que foi um pouquinho mais difícil de ter esse pensamento tão positivo por causa do casamento. Mas mesmo assim, contando aqui, abrindo, né? Nós vamos casar no dia 12, que é sábado. O Renan está na Libertadores com o futebol feminino do Corinthians. Ele chega no dia 11, a gente casa no dia 12, e dia 13 a gente vai ter a continuação da festa porque a gente vai fazer uma chácara. No dia 14 ele já voltou a trabalhar. Então, assim, não tem, lua de mel não existe, mas é por uma boa Uma boa causa, é a causa, realização de né? sonho, né?
E, e assim, eu respeito muito o trabalho dele. Foi algo que o pessoal perguntou muito pra mim no processo. Nossa, você não tá chateada? Você não tá louca? Eu tô, mas não por conta da viagem dele, sim pelo número de coisas que tem para organizar, além da vida do trabalho, né? Aham. Então, é mais nesse sentido. Então, assim, acho que quando você gosta do que você faz com tanto carinho, com tanta vontade, que eu acho que eu falo com tanto brilho no olho que meus atletas lá do SESI, todos querem ser fisioterapeutas agora. Que legal. Então, está aumentando aí o número de fisioterapeutas, mas é porque realmente é muito prazeroso. Uma coisa que eu acho legal, Bruno, que a gente não trabalha. É o meu sonho é realizar o sonho de outra pessoa. É muito louco Aham. isso, né? Porque quando teve um caso, vou falar do SESI, que é a minha experiência maior, Sim, sim. mas mesmo porque, como eu falei, a CBJ é mais a intervenção em seleção mesmo, Aham. então são mais pontuais. O dia a dia do clube fica com atletismo. O atleta tinha sido condenado por uma lesão de menisco, ele não tinha plano de saúde, atleta da base, né? E não foi condenado, falou: "Ah, acho que não vai mais conseguir saltador, um triplista ainda, que tem uma carga muito grande". E eu falei: "Não, não vamos desistir, vamos fazer o tratamento conservador". O plano era: "Vamos fazer o tratamento conservador para você conseguir competir bem, para você ganhar uma competição", porque quem ganha competição no atletismo ganha plano de saúde, para ele conseguir operar. Caraca. Esse era o plano, conservador, para ele poder conquistar o plano de saúde. No fim, ele ganhou o plano de saúde, porque ele ganhou as competições, foi para a seleção, ganhou vaga na seleção, e eu tive a oportunidade de realizar esse sonho dele com ele, porque eu fui Legal. Muito convocada para a legal. mesma competição. E aí isso, você falou de ficar emocionado, isso me emociona, porque eu vi que eu pude pegar alguém que não tinha esperança de competir novamente, foi sugerida a desistência da modalidade, colocar no sonho dele, que era estar numa seleção, e a nível competitivo. Então, assim, não era eu que estava, não seria eu que estaria ganhando uma medalha, mas eu dei a possibilidade de um atleta realizar esse sonho. Então, é muito prazeroso, eu fico emocionada de verdade. No fim das contas, finalizando, ele ficou tão bem que ninguém quer Nem operar ele, operou. porque o conservador Funcionou. funcionou muito bem. Então, É, que é demais, isso. Bia. Não, Então, muito, assim, acho que essa muito é lindo. a satisfação, sabe? É um trabalho Isso não, árduo, não tem é um preço, trabalho né? físico, desgastante, diariamente, que você faz muita soltura, trabalha com fortalecimento e preventivo, mas assim, esses pequenos momentos são que eu não acho que são pequenos, são imensos, né? Valem tudo, vale muito a pena. É, que sensacional, Bia. É, eu ia falar para a gente fazer um encerramento aqui, mas acho que vai ser difícil a gente superar essa história, né? Esse grande finale que teve essa história. Sim, Mas assim, vamos aproveitar os últimos minutos, Bia. Já vou agradecer novamente aqui pelo seu tempo, pela disposição. Poxa, incrível mesmo, assim, de verdade, sem é, piegas, né? Muito, ou sem ser muito clichê, mas assim, é muito legal a história, é muito legal poder acompanhar e muito legal ver o brilho no olho, assim, quando você fala. Acho que, poxa, não tinha forma melhor da gente encerrar um ciclo de pós. Quem está aqui na última aula assistindo isso, ter uma aula assim, né? Uma fala nesse sentido, né? Então, mostrando tanto a riqueza mesmo do que a gente pode fazer, a riqueza da nossa profissão, e isso é muito além de ganhos materiais, né? De ganhos financeiros, é um ganho sim. que é isso, são histórias que a gente não tem como É, não. mensurar, né? E foi muito bom mesmo, obrigado aí pelo seu tempo, mas eu queria que você falasse as últimas coisas aí, indicação do que fazer, enfim, o espaço é seu, fica à vontade aí. Perfeito. Bom, eu vou falar um pouquinho das lutas, né? Para finalizar, algumas sugestões. Acredito que se você quiser trabalhar com lutas, além de você entender o gesto, regulamento, como eu falei, que é muito importante para a gente poder saber, por exemplo, na luta, diferente do que a gente vê no futebol e em outras modalidades, a gente não intervém na hora. Então, se acontece uma lesão, ela é interrompida a luta.
Então, a gente vai atuar muito nos bastidores ali, mas é importante deixar o atleta bem para estar na competição, né? A gente fica até sente um pouco atado ali de não, eu resolvo isso agora, né? Mas não é possível. Cada esporte tem suas regras. E assim, falando de cada esporte tem suas regras, como eu comentei hoje, eu participei de vários e participaria de outros tantos, porque o esporte em si, o espírito esportivo é o que me dá alegria, o que me dá motivação, conseguir ajudar outros a chegarem no objetivo é algo muito satisfatório para mim. Então, entender, estudar epidemiologia, eu acho extremamente essencial. Estudar o gesto, praticar. Então, cheguei no momento que eu coloquei o kimono, fui fazer o gesto para poder entender o que o atleta estava me falando. Fui no campo do atletismo fazer lançamentos que para entender da onde vêm as dores, do como que é feito. Então, entender o esporte, viver o esporte, né? Para você poder reabilitar melhor, porque aí você entende o que está trabalhando no corpo mesmo, não é só o que está escrito no livro ou só o que está escrito no artigo, é vivenciar mesmo, né? Se eu fosse dar alguma sugestão de curso para fazer, para mim é essencial os primeiros socorros no esporte. Não tem como, a gente reza para não usar, mas a gente agradece a Deus por saber. Porque quando aparece uma situação na nossa frente, a gente ser capaz de ajudar efetivamente uma pessoa. A gente pode mudar uma situação fatal até, né? Então, primeira coisa, eu acho que todo mundo tem que fazer o curso de primeiros socorros, que é essencial. E para quem quer trabalhar com luta, não tem como a gente falar de luta sem falar de bandagem rígida. Uhum, Então, verdade. é uma coisa que eu, antes de entrar na luta, não tinha esse conhecimento. Então, tinha um conhecimento muito raso, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante para se estudar. Bandagem rígida, então, é essencial. Fora toda a parte biomecânica, né? Toda a parte da modalidade, enfim. Mas, assim, cursos extras essenciais, eu falaria esses dois. Legal. Porque, fora inglês, né, que eu falei para vocês aqui, que tem que saber falar, porque como é que você vai explicar o que aconteceu com o seu atleta? Porque eles não falam, não, a maioria não fala. Então, fica para o fisioterapeuta ser intérprete, Mais uma função. total, né? Eu, geralmente, no judô eles vão em vários grupos, então, além de tudo, eu sou guia da equipe, às vezes, né? Porque algum grupo fica comigo de atletas. Então, além disso, eu faço toda a parte de imigração do atleta. Então, você tem que falar ali, ele é atleta, faz isso, compete, né? Que Então, você legal. tem que fazer também, você vai guiar o grupo, né? Então, assim, são funções extras que a fisioterapia nos proporciona. E é isso, você ter a oportunidade de você estar seguro para fazer aquela função te dá mais oportunidade de fazer outras Outras funções mais coisas. vezes, né? É, Então, quando você guia um grupo bem, a gente pode confiar nela para levar um grupo depois que se precisar. A gente pode confiar de fazer uma escala diferente, porque para a maca aí tem que ser um avião X, tem coisas assim também que a gente tem que pensar. é, Então, é mais ou menos isso. Eu é. acredito que a coisa mais importante para se ter é boa vontade, não ter preguiça de estudar, porque o estudo tem que ser constante, diário, realmente você aprender com os atletas, mas também estar preparado para o que os atletas precisarem. E acho que é isso, pensar que nós somos como se fosse uma parte daquele corpo que está executando a função, né? Então a gente tem que ser o mais eficaz possível para que o atleta alcance o seu objetivo. Então acho que é isso, ser o mais assertivo nas decisões, e para isso envolve estudar, né? Envolve tudo isso, né? Né, muito legal, muito bom. Bia, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pela disposição. Pessoal, valeu. Se tiver alguma dúvida. Ah, Bia, última coisa, seu Ah, Instagram, para quem quiser te tá. seguir, tirar alguma dúvida eventualmente. Ai, meu Instagram é tão grande, gente, não fui concisa. É @beatrizvicenzi.fisioterapia. Bem grande mesmo, mas vocês vão me achar lá.
E aí, o que eu posto mais é a rotina mesmo do fisioterapeuta esportivo. Eu tento não postar muito artigo, acho que já tem muitos Instagrams fazendo isso. Então, eu tento postar prática mesmo, dia a dia, ou competição, para ver, né, assim, olha que legal, dá para chegar nesse lugar com a fisioterapia. E se eu puder falar principalmente para as mulheres, nesse momento, todas as vagas que eu conquistei até hoje na minha vida foram vagas que eram destinadas para homens. E consegui a oportunidade de fazer o processo seletivo e acabei sendo escolhida dentre muitas pessoas. Do último processo seletivo foram 458 pessoas inscritas. Então, assim, acreditem em vocês, estudem e estão surgindo mais espaços. E também, assim, eu falo que quando não surge, a gente vai lá e cava um espaço pra gente. Tá bom? Ah, legal, muito bom. Bia, obrigado, viu? Obrigado mais uma Obrigada. vez. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.